pessoal, dando sequência ao tema da nossa última semana, né, que a gente estava falando a respeito do medo, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos medos quando eles se tornam um medo patológico, né, e que é o medo que precisa de buscar ajuda. Então, só relembrando que foi falado no vídeo anterior, né, a gente sabe que o medo é algo normal, né, é uma estratégia que o nosso corpo desenvolve de sobrevivência realmente, tanto crianças quanto adultos podem ter medos em escalas maiores ou menores, isso faz parte, né, nos casos das doenças crônicas, alguma criança que tenha, por exemplo, alguma doença que a impeça de conviver socialmente, de ter relacionamentos, isso pode torná-la mais sensível aos medos, né? Porque ela não se relaciona, ela não interage, ela não socializa, então acaba gerando um bloqueio um pouco maior. No último vídeo, né, da semana passada, quem quiser voltar no canal, tá disponível para assistir, eu falava a respeito dos medos comuns, né, para cada faixa etária, de cada criança. Hoje a gente já vai entrar no assunto a respeito dos medos que se tornam patológicos, né, que necessitam de um olhar especial. O primeiro tipo de medo patológico que a gente tem é o medo que a gente chama de medo invasivo, que esse medo impede a criança de comer, de ir a algum lugar, de dormir, de realizar tarefas diárias, individuais ou em grupo, né? Então é um medo que acaba prejudicando a vida em sociedade ou até individual mesmo da criança, tá bom? Um outro tipo de medo que deve chamar a nossa atenção é o medo que a gente chama de medo desproporcional. É isso mesmo, é aquele medo que é desproporcional ao perigo que ele realmente apresenta. Então, por exemplo, uma criança que tem medo de ficar sozinha, dormir sozinha, é uma proporção, porque a gente sabe que pode de fato acontecer alguma coisa nesse momento da criança estar sozinha. Agora, o medo de uma criança que tem medo de dinossauro, a gente sabe que isso não existe e que não é possível, né, de gerar nenhum risco para a criança. Então, quando a criança apresenta muito medo de coisas que são desproporcionais, a gente precisa ter uma certa atenção, né, se isso vai mesmo ocasionar ou não algum risco para a criança. Outro tipo de medo que merece a nossa atenção é aquele medo que a gente não consegue distrair, que ele não consegue ser tranquilizado, né? Que você usa todas as estratégias. Se a criança chupa chupeta, você dá a chupeta e não resolve, você nina ela, você brinca com ela, você mostra outras coisas e mesmo assim ela continua com um medo exagerado de alguma coisa. Isso nos chama muita atenção porque isso pode acabar, né, estando relacionado a alguma patologia, alguma doença de fato. E pode acabar gerando alguns sintomas na criança que a gente precisa prestar atenção, como por exemplo, tremores, né? Crianças que ficam tontas, desregulam alguma função, né? Às vezes pode ter até uma dificuldade respiratória e isso pode estar muito associado a alguma doença ou alguma crise de ansiedade que o medo exagerado está causando na criança. Então é necessário estar atento nesse momento. Isso pode acabar gerando um comportamento obsessivo da criança, né? Alguma mania que ela pega, algo que gera uma repetição que não é coerente com a vivência da criança. E também pode gerar um comportamento regressivo, né? Que é aquele que a criança volta a fazer coisas que ela já estava livre. Por exemplo, chupeta, né? Às vezes a criança já parou de chupar chupeta e ela regride nesse ponto por medo de alguma coisa. Aqueles paninhos também, muitas crianças costumam usar e quando supera, né, aquela fase e de repente um medo exagerado de alguma coisa vem, ela se apoia nisso. Então, quando alguns desses sintomas que eu falei aqui se manifestam com muita frequência e com muita intensidade no cotidiano das crianças, é hora de se atentar, porque o medo pode estar chamando atenção para algum alerta. Então, se os responsáveis observam que essa situação é constante, é necessário procurar ajuda médica, né? Mas antes de procurar ajuda médica, a gente pode tomar algumas medidas que podem ajudar a criança. Se a gente perceber que de fato não resolveu, aí sim é momento de buscar ajuda, né? Então, o que, por exemplo, que as famílias, os responsáveis, os professores podem fazer para ajudar a criança que sente muito medo? Recém-nascidos, nas crianças muito pequenas, o que eu sugiro é que se
insira estímulos novos aos poucos, né? Tanto de barulho quanto de luz, que haja isso sendo feito de uma maneira bem gradual, né? E, por exemplo, não levar recém-nascidos em lugares muito barulhentos, com um excesso de luz, né? Festas, por exemplo, isso pode ser prejudicial, né? Uma outra questão importante é que os responsáveis estejam sempre presentes quando a criança passar por novas experiências, né? Então vai acontecer uma mudança brusca ou não, às vezes até uma coisa mesmo do cotidiano, mas que o adulto esteja presente com essa criança, dando um suporte, se fazendo presente para que a criança sinta mais confiança, né? Uma aula nova de dança, por exemplo, um médico novo, alguma experiência que a criança vá fazer, que tenha sempre o responsável por perto. Outra coisa importante também é não repreender o medo das crianças ou tratá-los de forma sarcástica, né? Pelo contrário, é estimular as crianças a falar sobre os seus medos, respeitar, ouvir com atenção e tentar, de alguma forma, mostrar para ela que aquilo que ela teme não apresenta perigo, né? Mas sem forçar. Então, por exemplo, se ela tem medo de um cachorro, né? Você sabe que o cachorro não apresenta perigo, tenta pegar o cachorro, mostra para ela, faz um carinho, tenta explicar para ela, porque muitas das vezes a gente quer que a criança engula goela abaixo uma questão e que não vai adiantar, porque a criança funciona através do diálogo, da explicação. Ela não, a gente tenta, acho que subestimando as crianças a gente vai conseguir as coisas, mas não, a criança é como um adulto mesmo, a gente não vai aceitar qualquer coisa que nos colocam. E a criança também. Então, se você tem um argumento de qualidade para demonstrar para a criança, isso se torna bem mais fácil. Então, nesse mesmo viés, né, a gente deve abrir espaço para dialogar com as crianças, deixar que elas falem, né, porque que elas não se sentem seguras, ouvir, responder para elas, mostrar, né, o que a gente pode fazer, mostrar que a gente está ali, que a gente vai auxiliar. Explicar, por exemplo, que os seres imaginários, os fantasmas, as bruxas, as lendas, são histórias que as pessoas inventam para se divertir, para passar o tempo, para se distrair, mas que isso na verdade não existe, que isso a gente não pode ver, não pode tocar. Enfim, sempre através do diálogo é a melhor solução, tá bom, gente? Então essas foram algumas dicas pra gente finalizar o assunto do medo. Se a sua criança apresenta algum desses sintomas com frequência, busque um médico, busque ajuda, porque ela pode ter prejuízos futuramente, tá bom? Até o próximo vídeo e obrigada por